Recebi o diagnóstico de um tumor de hipófise. E agora? Realmente, após o diagnóstico, após ter sido diagnosticado por um tumor de hipófise, surgem muitos medos, muitos receios. E é natural, é compreensível que eles surjam, dado que se trata de uma lesão dentro da cabeça, né? E, naturalmente, traz risco. Quais são exatamente esses riscos? É esse o objetivo do vídeo de hoje, né? Eu sou o Vitor Vasconcelos, neurocirurgião focado na área de tumor de hipófise. Faço isso há mais de 10 anos, trabalho em hospitais de referência desse tipo de tumor. E vou dividir aqui para vocês, para facilitar a compreensão, em 3 tipos. Os riscos de complicações neurológicas, complicações hormonais e complicações do ato cirúrgico relacionados a outros quesitos. Então, do ponto de vista de lesão neurológica, é realmente possível que haja uma complicação neurológica a partir da cirurgia da remoção do tumor de hipófise? Sim. A região da glândula hipofisária, onde o tumor cresce, a gente dita região celar, ela fica na porção da base do crânio, muito próxima a várias estruturas nobres do nosso corpo. Dentre elas, eu posso citar aqui principalmente as carótidas e a artéria basilar, que são as 3 principais artérias da nossa cabeça. Nós temos também ali o trato óptico, as vias ópticas, que são basicamente a comunicação entre a imagem que é captada nos olhos e a área do cérebro responsável por interpretar a imagem. E temos ali também áreas do nosso cérebro responsável por uma série de funções, que é o que a gente chama de encéfalo. Como o tumor se localiza nessa região e a gente vai ter que manipular essa região, de fato existem lesões, risco de lesões vasculares, se por alguma razão o tumor está aderido à artéria e no ato de ressecção tumoral se rompe uma dessas artérias, é possível ter um AVC grave, já que se localiza numa área muito nobre do cérebro. Temos também a chance de ter ali, pela manipulação, uma ressecção, causar um problema dessas vias da visão, causando uma perda visual, agravando uma perda visual já presente, e o risco de lesões dessa região do diencéfalo, causando aí uma série de outras alterações, como lesões mesmo de sequelas neurológicas, alterações de comportamento, você perder muito da sua personalidade, isso pode acontecer, tá? Além desses riscos, vamos falar aqui dos riscos hormonais. O tumor de hipófise, ele normalmente surge de algumas células da hipófise que, por algum mecanismo genético, perderam a capacidade de controlar a sua reprodução e assim ela começou a proliferar. Então, a maioria das vezes, quando a gente opera, nós temos que remover o tumor e visar ao máximo a preservação do tecido da hipófise normal, assim como a haste que conecta ela ao restante do cérebro. Então, a manipulação dessa região traz o risco potencial de uma lesão da estrutura normal da glândula hipofisária ou da haste da hipófise, causando disfunção da produção hormonal. Na maioria das vezes, isso pode se manifestar como uma carência de hormônios que futuramente precisariam ser repostos. No pós-operatório imediato, isso a maioria das vezes se manifesta com uma disfunção temporária da produção do ADH, que é um hormônio produzido pela região da hipófise que controla o volume urinário, de modo que, uma vez que haja uma disfunção disso, você pode apresentar um volume grande de urina no pós-operatório, que necessita de um cuidado para não alterar os sais do nosso sangue. E isso normalmente é transitório. E por fim, os outros riscos relacionados ao ato cirúrgico são basicamente os riscos de fístula licórica, que é a persistência de um vazamento do líquido que reveste o sistema nervoso central, que envolve o cérebro. Isso traz o risco potencial de, em caso de contaminação, surgir uma meningite, ou riscos outros relacionados à via de acesso para o tumor de hipófise, como, por exemplo, risco de complicações como perda do olfato, riscos relacionados a sinusite de repetição, aderências ou alterações aqui do formato do nariz. A grande verdade, no entanto, é que esses riscos, a boa notícia, melhor dizendo, no entanto, é que esses riscos são existentes, mas naturalmente o risco de um tumor que você tem causar um dano, se não operado, seguramente é maior do que o risco de essas intercorrências acontecerem. Caso contrário, não se indicaria uma cirurgia desse tipo. E em centros
especializados, com formação dedicada e experiência pelo volume de casos já operados, a chance dessas complicações é muito, mas muito pequena. Naturalmente, o meu papel aqui é exatamente falar sobre elas, que muitas vezes a gente não tem essa clareza, né? E entendendo também os riscos potenciais de uma complicação dessa natureza, é que se faz mais importante ainda buscar um profissional e um centro que esteja habituado e tenha formação específica para isso. Porque por mais menos invasivo que seja essa intervenção, ela tem um risco potencial de uma cirurgia craniana das mais delicadas. Então, minha mensagem final é que você que descobriu um tumor de hipófise, entenda que existem esses riscos, mas esses são riscos altamente possíveis de minimizar com tecnologia, com expertise, com apoio multiprofissional de centro especializado. E depois a gente vai fazer um vídeo especificamente de como que hoje as estratégias avançaram no sentido de diminuir esses riscos. E de modo que a mensagem final é que eles existem, mas que são possíveis de contornar, e a grande, maior probabilidade é que, bem operado, a grande possibilidade é que você resolva o seu tumor e essas complicações não ocorram.